Amados, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho do ano da graça de 2026. Nós temos estado a fazer uma passagem, uma visita ao livro de Juízes e, como temos já visto até aqui, o livro de Juízes, de facto, conta-nos uma história difícil, de um período difícil do povo de Israel. É caracterizada por uma expressão que o autor, aquele que Deus usou para registrar esta palavra, registra por diversas vezes na parte final do livro, em que naquele tempo não havia rei, líder sobre Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto aos seus olhos. E, obviamente, isso nunca é bom. E o capítulo 3 de Juízes registra aquele ciclo repetitivo de queda, de desobediência e de afastamento da parte de Deus, o povo a clamar a Deus, Deus a responder, Deus levanta um líder, esse líder é usado por Deus, mas já após a morte desse líder volta a haver a queda, o afastamento. A razão que está por trás desse problema é sempre o facto de Israel não cumprir completamente a vontade e os propósitos de Deus. Por exemplo, no que diz respeito à retirada total e absoluta dos povos da terra de Canaã, da terra prometida, e permitir a presença desses povos que minam e trazem prejuízo e pecado ao povo de Israel. Então, o capítulo 3, vemos Deus a levantar dois juízes que são usados por Deus, Otniel e Ehud, mas após as suas intervenções volta a haver a queda. Mas o capítulo 4 é particularmente é diferente, é especial, porque no meio então de toda esta situação difícil, que por vezes nós podemos nos identificar também na nossa vida, por vezes permitimos que isso também aconteça, esses ciclos de aproximação e afastamento de Deus, embora Ele seja sempre o mesmo, permaneça sempre o mesmo. Mas tantas vezes isso é também a realidade um pouco das nossas vidas. Mas no capítulo 4 aparece de facto uma intervenção de Deus particular, e Deus, no meio daquela realidade toda, levanta uma mulher, uma profetisa, Débora, que exercia a sua ação como juíza numa área específica de Israel, e é com esta improvável solução, porque não esquecemos que naquela época as mulheres não tinham espaço nem proeminência para poderem liderar, mas Deus usa de facto aquela mulher, e ela revela uma dependência de Deus, uma busca do Senhor, e Deus vai usá-la. E eu queria então somente pegar neste ponto, e só lembrando o texto de Juízes capítulo 4, versículo 4, Débora profetiza, mulher de Lapidop, julgava em Israel naquele tempo, e atendia debaixo de uma palmeira, na região de Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para juízo, e ela chama Baraque para se juntar a esta intervenção, convoca Baraque, e diz-lhe, porventura o Senhor de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens, filhos de Naftali, os filhos de Zebulon. Ou seja, ela está certa daquilo que Deus estava a falar, e ela de facto é alguém que ouve o Senhor e que obedece ao Senhor, e por isso Deus lhe responde também cuidando. O versículo 15 diz que o Senhor derrotou a Císara, que era o comandante do rei de Canaã daquela época, Jabim, e o Senhor trouxe vitória. No versículo 14 diz que o Senhor entregou Císara nas mãos
e o Senhor não saiu diante deles. Ou seja, Débora é de facto uma mulher temente ao Senhor. Mas eu queria muito hoje olhar para este aspecto e pensarmos nas respostas de Deus. Nós tantas vezes lidamos com momentos difíceis, alguns deles são provocados por causa da nossa fraqueza, da nossa desobediência, outros são porque Deus permite, outras são tentativas depois de destruir a nossa fé. Sabemos que o nosso inimigo também tenta provocar isso, mas há algo que este texto nos deixa que eu creio que vale a pena considerar, que é a soberania de Deus em usar instrumentos e formas de agir na nossa vida. E tantas vezes Ele o faz com as soluções mais improváveis. E Débora, de facto, era uma solução improvável, sendo ela mulher, estando ela naquele ambiente, naquela circunstância, sendo o problema tão grave e difícil. Deus vai levantar uma mulher, aliás, levanta duas, vamos ver no seguimento que Deus usa uma outra mulher, Jael, também para cumprir os seus propósitos. Precisamos estar atentos às intervenções de Deus na nossa vida. E às vezes aguardamos uma intervenção à nossa medida, no nosso modelo, quando Deus está determinado em fazer de uma outra forma qualquer para cumprir os seus propósitos. E tantas vezes nós somos surpreendidos por essa intervenção e precisamos estar atentos, aceitá-la, recebê-la, honrá-la e perceber que através dessa solução o Senhor está a cuidar, está a abençoar e está a fazer aquilo que aconteceu no povo de Israel, que é trazer paz às nossas vidas. Ele trouxe paz ao povo de Israel através destas mulheres. E o desafio é este, estarmos atentos a estas soluções, estas formas de Deus intervir, tantas vezes surpreendente, e que nós tantas vezes ou desprezamos, ou estando desatentos não nos apercebemos da intervenção de Deus. Que o Senhor nos dê discernimento para a cada momento, a cada passo, percebermos a forma dele agir na nossa vida, que tantas vezes nos surpreende. Aliás, eu diria, sempre nos surpreende. Pelo menos a mim, sempre me surpreende. E o Senhor nos abençoe. Vamos continuar a cuidar em oração uns dos outros. E querendo o Senhor, nos encontremos por aí. E até lá, ficamos atentos às intervenções de Deus na nossa vida.